Quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo fora do comum. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 49, vou ler versículo 15. Diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Hoje é 22 de setembro de 2023, como hoje é sexta-feira, quero já aproveitar para todos vocês, já que nós só ministramos aqui a palavra de Deus de segunda a sexta, então desejo a todos um bom final de semana e as bênçãos de Deus estejam sobre as vossas vidas. Deus bendito, poderoso Senhor, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Te apresento cada ouvinte, suas famílias, a minha vida, essa nossa missão aqui. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo fora do comum. Bom, fora do comum. O que é uma coisa fora do comum? É algo singular, algo único, extraordinário. E hoje quero falar sobre isso. Mas sobre o que mesmo, servo Jessé? Quero falar sobre o amor de Deus. Aquele que nos amou primeiro. Sabe, quando nós nem nos importava com Ele, Ele olhou para nós, desgraçados, estávamos cegos, miseráveis, nus espiritualmente. Aí Ele nos amou primeiro. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Você está entendendo? Foi Ele quem nos amou primeiro. E mesmo assim, a gente reconhecendo que Ele nos amou primeiro, a gente ainda não ama como deveríamos amá-lo. E além disso, o amor dele foi tão grande que João, no seu evangelho, no evangelho de Jesus, digo, capítulo 3, muito conhecido, versículo 16, diz que o amor de Deus foi tão grande que Ele deu. Eu sempre digo, aprendi com meu saudoso pai, que Deus, nesse versículo aqui, Ele não disse que estava consignando Jesus, o Filho, emprestando, barganhando, não. Ele deu. Deu é algo que é feito de graça, e Ele é a própria graça, Jesus Cristo. Então Ele deu Jesus para que nós fôssemos salvos. Jesus morreu, todos nós conhecemos a história. Engraçado que Ele próprio fala, está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, quando Ele mesmo diz que veio para dar a sua própria vida. Ele diz assim, versículo 45 do Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 10. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. O Filho do Homem é aquele próprio, é Jesus. Mas, segue o texto, para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por que não em resgate de todos? Porque não são todos que querem Jesus, mas são muitos
E graças a Deus que você que está me ouvindo, a senhora, o senhor e eu, fazemos parte desse grupo aqui que é denominado de muitos. Paulo, o apóstolo, ele também reconhece esse grande amor de Deus para com ele. Todos nós conhecemos a história de Paulo, que antes era chamado de Saulo, o perseguidor, entrava nas casas, invadia as casas, levava os homens, as mulheres, espancava, autorizava para até a morte. Ele consentiu na morte do diácono Estevão. Mas veja o que ele diz quando acho que ele pensou no estado miserável dele de pecado. Agora, uma pessoa salva, restaurada por Jesus. Aí veja o que ele diz quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. Diz assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Veja o que ele diz agora. Dos quais, ou seja, de todos os pecadores, aí ele diz, eu sou o principal. Eu acho que na história da igreja primitiva não teve um homem assim que perseguiu de uma forma tão ferrenha, tão de perto os cristãos como o então, na época, Saulo de Tarso. Mas aí ele vê que foi alcançado mesmo sabendo ou reconhecendo que era o principal dos pecadores. Eu quero concluir, mas antes de concluir, não vou nem falar muito sobre esse texto base que eu escolhi aqui no livro do profeta Isaías, porque todo mundo já conhece, né, quem lê a Bíblia, e a gente vê o próprio Deus falando através da boca do profeta, falando para o seu povo, consequentemente para você, a senhora, o senhor, e para mim hoje, fazendo assim uma alusão a uma mãe que tem o seu filho, que cria. Será que não se compadece desse menino, dessa menina, desse filho ou filha? Será que vai esquecer-se? Embora a gente vê aí muitos tipos de mulheres que se diz mãe, nos dias de hoje, que só a misericórdia. Mas falam da mãe legítima, né? Aí ele diz aqui o Senhor Deus para você, para a senhora, para o senhor e para mim. Mais ainda que esta se esquecesse dele, a mãe legítima esquecesse da criança. Aí ele diz, contudo eu não me esquecerei de ti. Eu quero dizer para você, para a senhora, para o senhor, que Deus não esquece de você, tá? Não esquece em nenhum momento. De nós, se o Senhor, né, não estivesse sempre lembrado de nós. Eu falo por mim, tá? E eu quero concluir deixando para você, para a senhora, para o senhor, uma mensagem que é uma grande honra para nós. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim, vede quão grande amor, o amor de Deus, nos tem concedido o Pai. Eu dei o título Fora do Comum exatamente porque é o amor de Deus. É singular, é fora do comum, é extraordinário. Repetindo, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Aí ele diz, aqui é 2 pontos, ele diz que fôssemos chamados filhos de Deus. Que honra, né? Desgraçados, pecadores, merecíamos o abismo, o inferno, por causa dos nossos erros e pecados. Aí ele nos concedeu a honra, o prazer, por causa do seu grande amor, para que nós fôssemos chamados filhos dele, filhos de Deus. Aí João conclui dizendo, por isso que o mundo não nos conhece, porque o não conhece a ele. Então que Deus nos ajude, essa palavra de hoje para você, para a senhora, para o senhor. Fique memorizando nesta palavra todo final de semana, amanhã, domingo. Com certeza, Deus, esse que tem um amor fora do comum, Ele vai estar dizendo, eu estou contigo, não te esquecerei jamais. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.